AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma das principais causas de incapacidade e de morte do Brasil. Atualmente, no Brasil, o AVC ele tem um dado estatístico de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, de aproximadamente 2.231.000 brasileiros que apresentam algum grau de capacidade ou que já sofreram um AVC, tendo uma permanência do AVC como incapacidade absoluta ou parcial nas atividades de cerca de 568.000 pessoas. Ou seja, o AVC atualmente no Brasil é uma das maiores causas de incapacidade, afetando não somente o social, mas toda a estrutura familiar da pessoa que sofreu o AVC. Agora vamos ao problema real. Qual que é o problema real? Bom, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele apresenta um dos problemas mais cruciais em relação ao tempo. O tempo que um paciente de AVC, após ele ter esse acidente vascular, demora para procurar ou para ir atrás da sua reabilitação e fazer os exames que certifiquem isso, geralmente um encefalograma, é crucial para que ele consiga se reabilitar através desses tratamentos convencionais por fisioterapia. Só que isso, na maioria das vezes, é muito inviável por diversas condições sociais, tipo financeiras. Mas, então, além disso, a gente tem um outro problema. E esse problema é a especificidade do tratamento do AVC. O AVC ele tem um grande problema que a maioria dos tratamentos convencionais hoje em dia, ela não é específica ao paciente, mas ela é geral. Então, é uma série de exercícios que você faz para você recuperar o movimento. Então, é uma série de repetições generalizadas que você faz, que você usa para recuperar os movimentos pouco a pouco. Só que isso, claramente, demora, porque você está usando a repetição. Bom, a gente vai usar uma série de ferramentas para isso. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar vai ser a interface cérebro-computador, que vai ser constituída basicamente de 3 eletrodos. Os equipamentos eles vão estar em torno de 430 milivolts, todos os eletrodos, no caso, e um ajuste na frequência para receber os sinais, né, de 500 Hz. A solução proposta ela apresenta tanto impactos sociais quanto impactos ambientais também. Apesar que, se a gente for parar para analisar nitidamente, um pouco mais profundo, os impactos ambientais não são tão evidentes assim. Mas é importante a gente pensar também na proposta de reabilitação dos pacientes, ou seja, eles vão poder voltar a executar atividades que anteriormente eles não poderiam, tais como atividades motoras, cognitivas. Então isso com certeza a gente sabe que vai ter uma grande melhora na qualidade de vida dos pacientes. Em relação à nossa abordagem, a gente tem também alguns pontos que são um pouco menos óbvios do que inicialmente se pensa. A nossa abordagem, por ser uma abordagem que ela privilegia também um baixo custo, ela consegue atender a mais pacientes, ou seja, a gente vai estar democratizando o acesso ao tratamento do pós-AVC. Em relação ao impacto ambiental, a gente tem vários pontos também importantes a serem apresentados, que uma das propostas desse projeto é justamente personalizar o atendimento ao cliente. A gente consegue reduzir a quantidade de tempo que ele vai estar no tratamento. Logicamente que isso vai ter algumas implicações, como por exemplo no transporte, o paciente vai passar menos tempo transportando. A gente sabe que o principal meio de acesso às rodovias, às estradas hoje em dia é feito com veículos movidos a combustão, então isso com certeza também gera alguns resultados positivos. Atualmente nosso projeto está em fase de recrutamento de pessoas voluntárias, a gente tem algumas também, tem uma duração prevista de aproximadamente 36 meses e nós também estamos adquirindo mais equipamentos, como por exemplo o equipamento de estimulação transcraniana magnética. Em relação aos 36 meses, a gente pretende também apresentar esses resultados, quais foram as métricas, os dados, as evoluções após esse período de 36 meses. Com relação à parte de engenharia, a gente sabe que um dos principais contextos da apresentação é justamente levar o ponto da engenharia para esse projeto. A gente consegue ver, sem dúvida, algumas aplicações lógicas. A primeira seria o ICC, que é a interface cérebro-computador. Então, para poder a gente conseguir desenvolver tanto software quanto hardware dessa ferramenta, são exigidos muitos conhecimentos de engenharia, inteligência artificial, de elétrica também, que isso tudo consegue viabilizar o projeto ao nível funcional.
E a gente tem também a ETAC e a ETCC, que são diferentes formas de aplicar correntes no cérebro. A primeira seria a ETAC, corrente alternada, e a segunda seria a ETCC, que é justamente para a gente modularizar, a gente direcionar mais esse caminho da corrente no cérebro, visando aplicar eles em destinos específicos que a gente queira fazer. Resumidamente, a engenharia e a tecnologia, eles conseguem unir todos esses elementos também para a gente conseguir fazer o projeto ser funcional e atender os propósitos que nós queremos para eles, né, a fim de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes.